Olá, está no ar mais uma edição do programa Em Direção. Revista quinzenal trazendo até você informações do movimento espírita catarinense e brasileiro. A equipe da TV FEC esteve em Joinville para o Simpósio Espírita Regional e entrevistou o presidente da Federação Espírita Brasileira, Sr. Jorge Godinho. Olá, o programa Em Direção está com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho. Seja muito bem-vindo. Presidente, no momento de crise atual que o Brasil passa, qual é a posição do movimento espírita brasileiro? Neste momento, a posição do movimento espírita é aquela posição em que, como cidadãos brasileiros, devemos também participar destas mudanças da maneira como a doutrina espírita nos esclarece, com uma visão positiva, com esperança, sabendo de que tudo tem tempo para afindar e, durante este período, exercitarmos a confiança nos homens públicos, nas instituições, porque certamente todos eles estão buscando soluções melhor para o Brasil. E o movimento espírita, ele é composto de cidadãos brasileiros, que têm os seus direitos e os seus deveres e, como tal, devem comportar-se em conformidade com esses direitos e com esses deveres. E qual deveria ser a postura do movimento espírita ou do espírita em si diante desta situação que estamos passando? Contribuir com os nossos pensamentos positivos, através da fortaleza da prece, da oração, contribuir com o sentimento de esperança, mas esperança no sentido do verbo esperançar, aquela esperança ativa, para que nós possamos juntos construir um mundo de paz, um Brasil melhor. E esta fase, que é uma fase de mudança, como nós estamos passando, as crises que são decorrentes delas, e hoje nessa crise não é privilégio do Brasil, o mundo inteiro passa por ela, e nós como espíritas que temos a visão da imortalidade, sabendo todos nós que somos espíritos imortais, temos um conhecimento claro das leis divinas, da reencarnação, é uma postura que nós devemos ter sempre de confiança. O nosso país, ele tem uma missão no contexto das nações. E essa missão, nós todos somos responsáveis em construí-la. E é nesta construção que nós estamos agora. O Brasil nunca esteve tão bem, podemos assim dizer, porque estes fatos são novidades, porque eles estão chegando à tona. Todos nós estamos tomando conhecimento. Mas foram fatos que tornou-se cultura, hábito dos homens que lidam com os bens públicos e que nos dias de hoje tudo isso está chegando à tona. Diante dessa aparente surpresa, a postura que nós devemos ter é a postura de confiança, sobretudo, porque o nosso país é um país de fraternidade, de paz, é um país belo, é um país que tem muito a oferecer ao mundo. Nós, espíritas, praticamos uma doutrina que é a apolítica. Então nós devemos ter este ponto como foco para que nós não nos desviemos do foco. É natural que, convivendo com a sociedade, o que nós podemos fazer é justamente o trabalho que toda casa espírita faz, ou os espíritas de maneira individual ou coletiva. Nas suas vibrações, nas suas orações, vibrar pelo país, pelos homens públicos, pelas instituições, porque o pensamento tem um poder saneador que nós não temos ideia dos seus efeitos, mas sabemos que esses efeitos são muito saneadores, são muito positivos. Esta é a grande contribuição que é feita voluntariamente, porque a Federação Espírita Brasileira não fez nenhum movimento para isto, porque tem consciência de que os espíritas sabem disto e que todos praticam estes atos por livre e espontânea vontade. Presidente, qual a importância do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho para o momento em que nós estamos passando? Ele foi editado no ano de 1938, quando o Chico Xavier tinha 28 anos de idade. Mas somente o movimento espírita, depois do seu lançamento, depois de estudá-lo, só no Pacto Áureo, em 1949, é que este livro ele veio ser uma grande referência para os espíritas, porque foi colocado neste documento, que nós denominamos Pacto Áureo, no seu primeiro artigo, que para o movimento espírita, para os espíritas, a leitura
o estudo e a prática, a vivência do conteúdo desse livro é muito importante para o movimento espírita. Nos dias de hoje, nós verificamos que este livro ele vai apenas ressaltar, realçar o papel do nosso país diante do Concerto das Nações. E o papel do nosso país, segundo consta a dissertação de Humberto de Campos, que recolheu dos anais da espiritualidade a nossa história, numa visão não só do mundo material, mas uma visão de ambos os planos da vida. Ele nos diz que a missão do nosso país não é somente de proporcionar à humanidade, principalmente aos países pobres, a parte material. Porque nós observamos que o nosso país tem uma vocação. Quando nós falamos em agropecuária, o nosso país tem uma vocação natural. Ele, tanto do norte quanto do sul, leste, oeste, em qualquer lugar que se plante, com maior ou menor trabalho, nós florescemos aí os grãos, e podemos alimentar não só a nós, como toda a humanidade. Mas ele disse que além deste papel, o papel nosso, o papel deste país, é de levar à humanidade uma crença consoladora, uma fé raciocinada, e que será o celeiro de claridades espirituais para a humanidade. Então é um papel que tem que ser construído pelos cristãos, não naturalmente pelos espíritas, mas pelos cristãos. Dar à humanidade um conhecimento da mensagem do Cristo. E isso nós observamos que acontece porque no último censo que o IBGE colocou, o nosso país, se eu não me engano é 2010, ele é o segundo país mais cristão, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então isso representa de que este objetivo que é traçado e foi traçado pelo alto, ele está se cumprindo gradativamente. Então todos nós temos esse papel, porque o Brasil é o país da fraternidade, é o país da diversidade, é o país onde as diferenças existem, mas elas se somam. Tanto que nós resolvemos os nossos problemas em todas as crises que a nossa história conta, de forma diferente dos demais. Então o nosso país tem um jeito que se diz, jeito brasileiro, de passar por todas essas circunstâncias, dando um exemplo diferente daquele que é o comum, em que os demais países, a humanidade toda, ao enfrentá-los, normalmente busca a beligerância, o conflito, a guerra, e nós procuramos resolver do nosso jeito, com um sorriso, com a compreensão, com a resignação. Isso tudo é uma construção que se faz desde a sua origem. E esse livro, ele traz essa história que é de importância para todos nós conhecê-la, para pelo menos termos uma visão dessa história vista de ambos os planos da vida. Agradecemos a sua entrevista. O programa Em Direção fica por aqui. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Já li e recomendo o Livro dos Espíritos, uma obra que há 160 anos foi lançada. Uma obra que esclarece a todos nós a nossa origem, quem somos, para onde vamos, mas sobretudo desvenda a vida espiritual após a morte. É um livro filosófico que, infelizmente, a humanidade ainda não conhece, mas há tempo para que você possa conhecê-lo. No dia 27 de maio, Joinville sediou o Simpósio Espírita Regional, realizado pela Sexta URI. O senhor Jorge Godinho Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira, abordou o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho para mais de 400 participantes. Foram momentos de aprendizado e confraternização. No dia 3 de junho, a Sexta URI realizou o CFR, Conselho Federativo Regional. O evento reuniu as casas espíritas da região com o propósito de integrar, orientar, trocar experiências do movimento e fortalecer os laços entre as casas espíritas. É a reunião dos presidentes das casas espíritas
da região. Nós estamos aqui então na 6ª União Regional Espírita. O objetivo é para que possamos aí delinear sobre trabalhos, atividades do movimento espírita da nossa região e demais atribuições que porventura a FEC pode também passar algumas questões oficiais. Há necessidade de que nós estejamos integrados, sabendo o que está acontecendo no movimento espírita, principalmente na nossa região. No caso, a reunião do Conselho Federativo Regional é importante para que nos inteiremos, podemos participar, podemos dar nossas opiniões, auxiliar no crescimento do movimento espírita na região. É muito importante porque, além de recebermos a orientação da Federação e da URI sobre as atividades e o destino do movimento espírita, ele nos acrescenta conhecimentos e apoio. É um momento de conhecer as atividades que vão acontecer na região, trocar experiências, trocar informações a respeito do movimento espírita e fazer a integração, a união do movimento espírita na região. Como que você avalia o comprometimento das casas espíritas da região com as propostas da 6ª URI? Na 6ª União Regional Espírita, nós temos sempre quase que 100% da presença dos presidentes no CFR. E também todas as atividades que são promoção da 6ª União Regional Espírita, todas as casas têm participado. Então, nós vemos que a participação é bem significativa e isso faz com que o movimento fortaleça na nossa região. Foi a nossa última reunião. Os monitores de estudo espírita de Santa Catarina já podem se inscrever para participar do Emonesc 2017. O evento busca a formação continuada dos tarefeiros da monitoria e estudos nas casas espíritas. Serão realizadas 4 oficinas técnicas de 90 minutos cada, onde todos participarão em sistema de rodízio da abordagem de diversos conteúdos. O evento será realizado na Sociedade Espírita Nova Era, em Blumenau, no dia 24 de junho. Para se inscrever, entre no site da FEC. Para conhecer a realidade do movimento espírita catarinense, a FEC está desenvolvendo o Censo das Atividades Espíritas. A proposta é ampliar o diagnóstico e o planejamento das ações federativas. O preenchimento das informações das casas espíritas aconteceu durante o mês de maio por meio de um formulário eletrônico. Se você é dirigente de uma instituição espírita e quer saber mais informações sobre essa iniciativa, acesse o site da FEC. Foi realizado nesse mês de maio o Emonesc 2017, Encontro de Educadores Espíritas de Santa Catarina, dividido em 2 polos, Litoral, na cidade de Araranguá, no dia 20, e Oeste, na cidade de Concórdia, no dia 27. Em Araranguá, o evento foi realizado na Casa da Fraternidade e contou com 61 participantes e 33 voluntários. Já em Concórdia, o evento foi realizado na Escola de Educação Básica Professor Olavo Seco Ricon, com 94 participantes e 29 voluntários. Este ano, o tema foi Ação Evangelizadora Espírita, a qualidade na tarefa, e teve como objetivo principal ampliar a visão da tarefa de evangelização infanto-juvenil com base nos documentos da Federação Espírita Brasileira. O encontro contou com 4 oficinas com os temas doutrinária, relacional, pedagógica e organizacional. Nosso ícone de hoje é Humberto de Campos. O espírito Humberto de Campos, que depois adotou o pseudônimo Irmãos X, foi membro da Academia Brasileira de Letras quando encarnado. Poeta, contista, crítico e cronista, o autor nascido no Maranhão produziu cerca de 40 títulos literários em vida, além de inúmeros artigos para jornais e revistas.
Quase 3 anos após sua desencarnação, Humberto de Campos transmitiu ao médium Francisco Cândido Xavier sua primeira obra espiritual, Crônicas do Além-Túmulo, publicada em 1937. A esta se seguiram Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, editada em 1938, Novas Mensagens, em 1940, Boa Nova, em 1941 e Reportagens de Além-Túmulo, em 1943. A partir de 1945, após a sentença no processo que se tornou conhecido como o Caso Humberto de Campos, passou a usar o pseudônimo de Irmão X, sendo lançadas a partir de então outras 7 obras. Fique agora com o segundo bloco do nosso programa, com a palestra Mediunidade e Qualidade de Vida, proferida por Eduardo Juncker. Você gostou do nosso programa? Inscreva-se no canal do YouTube e curta nossa página no Facebook. Quer sugerir alguma pauta ou evento espírita? Envie um e-mail para a Federação Espírita Catarinense. A TV FEC agradece a sua presença. Até o próximo programa. Que maravilha. O seu Luiz falou uma coisa muito importante, fazendo um preâmbulo no que ele falou da mediunidade. E às vezes a gente confunde a mediunidade, entende a mediunidade como só aquela horinha e meia, 1 hora, algumas casas até 2 horas, que se faz numa sala mediúnica 1 vez por semana. E a gente esquece que a mediunidade permeia todas as atividades de uma casa espírita, desde a recepção, o acolhimento, o passe, a exposição pública no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. A Sueli Caldas nos traz que em toda e qualquer atividade dentro da casa espírita está havendo a influenciação e o conluio junto com a espiritualidade. Mas a mediunidade ainda nos exige estudo, reflexão, aprofundamento. Eu estive recentemente na Comissão Regional Sul, que é um encontro da região dos 5 estados que compõem a nossa região, de Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul, e estávamos conversando sobre a dialogação espírita. O trabalho da conversação com os espíritos. E o Jacobson Santana, que é o presidente da área nacional, ele dizia assim: um psicólogo, ele se prepara durante anos na faculdade. Ele tem vários argumentos para colocar. Qual a argumentação de um esclarecedor ou de um dialogador? O Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, que nos traz a orientação segura. Eu gostaria que levantasse a mão todos aqui que já estudam ou trabalham em grupos mediúnicos. Só para mim ter uma ideia. Kardec, quando perguntado se os espíritos influenciavam na nossa vida, diz muito mais do que vocês imaginam. Eu diria até que vos dirigem. Todos acreditam nessa afirmação dos espíritos a Kardec? Agora eu gostaria que levantasse a mão todos que são médiums. Vamos lá, nós já vamos passar. Mas se todos acreditam, vamos usar um raciocínio, se todos acreditam na afirmação que podemos ser influenciados pelos espíritos, que recebemos influenciação, não seríamos todos médiums? Então vamos levantar a mão. Quem é médium? Todos nós.
Porque às vezes a gente tem um ledo engano de achar que a mediunidade é só ostensiva. Mas a mediunidade intuitiva hoje é a mediunidade mais comum e corriqueira que se encontra. Nós vamos ver que do tempo de Kardec para cá, houve uma modificação muito grande na mediunidade. Logo que começam os fenômenos depois de Heidesville, das mesas girantes, nós tínhamos uma mediunidade de efeitos físicos, também chamada de tiptologia, que era batidas, eram móveis que se mexiam, era a pneumatografia que era escrita direto, e nós vamos vendo que a mediunidade vai se depurando com o passar do tempo. Nós já temos quase 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, e nesse período vai se modificando. Antigamente nós tínhamos médiuns que tinham a visão mais inconsciente da mediunidade. Hoje, cada vez mais a mediunidade é consciente. A gente entende hoje a função anímica, que é quando a comunicação, que antes se entendia como incorporação, porque se imaginava que o espírito entrava dentro do corpo do médium, e daí sim se dava a comunicação. Hoje a gente entende que essa comunicação, ela se dá de perispírito a perispírito, ou através de sintonia mental, através do pensamento. Como se nós estivéssemos telefonando, usando as nossas redes sociais, seria talvez uma analogia mais próxima da comunicação que recebemos. Mas vamos dar uma olhada na mediunidade no modo geral. São mais ou menos médiuns, porque a gente vai falar que tem o médium mais ostensivo. Se eu mandasse todo mundo fechar os olhos e pensar em médiuns, com certeza a maioria aqui pensaria no Chico, no Divaldo, mas a gente esquece que há os grandes missionários da mediunidade, mas a cada um de nós também é dado a sua pequenina missão a desenvolver em prol da doutrina. Mas será que a mediunidade é algo fantasioso, algo místico, ou um elemento natural do ser humano? E nós vamos verificar que a mediunidade não é mais um dos sentidos, como se fosse o sexto ou sétimo sentido, que quanto mais desenvolvido, e aí nós vamos ver que para a apuração desses sentidos também necessitamos de alguns trabalhos específicos. Primeiro, estudo. Segundo, a disciplina necessária. Terceiro, aquela velha reforma moral tão colocada, tão difícil de ser implementada na nossa vida. Como acontece a influenciação? Se nós analisarmos, e às vezes faz falta que nós paramos alguns minutinhos e começamos a refletir. Santo Agostinho, lá no Evangelho, já nos dá o conselho de parar alguns minutos para refletir os nossos dias. No Livro dos Espíritos nos fala, quando questionado, nos orienta um sábio da antiguidade que nos disse: conhece-te a ti mesmo. Se a gente não para, analisa e pensa, até para entender os nossos próprios pensamentos, se eu não conheço as minhas reações, como eu vou identificar se os pensamentos são meus ou não? Quantas vezes nos passam pensamentos na nossa mente em dissonância do que em geral pensamos? Quando nós identificamos esses pensamentos como não sendo nossos. Mas às vezes nós estamos naquela correria que não conseguimos parar e analisar. Nós vamos ver que tanto a influenciação positiva quanto a negativa começa pela ação do pensamento. E todo o trabalho que nós vamos fazer essa noite, esse estudo em conjunto, porque é uma troca de energia, é para que possamos entender como a mediunidade não é nos dar uma qualidade de vida, a sua prática, a beleza e os benefícios dela.
não depende da religião, não depende da idade. Herculano Pires, ele divide em 4 ciclos a mediunidade. A mediunidade infantil, que começa muito cedo, lá pelos 2, 3 anos, e vai até o 7º ano, porque o espírito ainda não completou a sua reencarnação, então ele está mais ou menos entre 2 mundos, e é muito comum os famosos amiguinhos invisíveis, as crianças com terror noturno, quando é o caso mais de processos obsessivos, de estarem vendo algo. Quantas vezes a gente pega uma criança olhando para algum lugar no berço, sorrindo, e a gente não entende o que ele está fazendo, o que ele está vendo, como ele permeia de forma, e a gente entende que a criança... Vou precisar de um copinho d'água. Se a gente vê que a criança é um espírito, às vezes, muito mais antigo que o pai e a mãe, está ali retornando ao casulo de carne a oportunidade dada para o trabalho, para nova oportunidade na senda de carne. E muitas vezes essa mediunidade vai se desenvolver lá no começo. E hoje a própria Federação Espírita Brasileira está levantando uma pesquisa, porque tem aparecido cada vez mais casos de mediunidade precoce. E a gente até entende. Divaldo Pereira Franco, na sua trilogia última agora que saiu... Obrigado. Do amanhecer da nova era, transição planetária e perturbação espiritual, ele nos fala de milhares e milhares de espíritos que vêm reencarnando para auxiliar a evolução planetária. Não é natural que nós entendamos que um espírito mais evoluído, chegando aqui, também tenha mais facilidade na comunicação entre 2 mundos? Só que, em geral, essa mediunidade ela é temporária, ela é muito comum nos primeiros anos de vida, e quando passa 7, 8 anos, em geral ela se extingue. Tem muitas crianças que têm a vidência, a visão prolongada, mas passa um período e ela vai esquecendo disso. E depois, o 2º ciclo, Herculano Pires, nos traz na adolescência. Na adolescência um pouco mais complicadinha, porque aí nós temos o espírito já desabrochando como é, com as suas tendências, tanto positivas quanto negativas. E a gente vai verificar que vários processos obsessivos muitas vezes se dão na adolescência, porque a infância ela tem um resguardo maior da espiritualidade, porque o espírito ainda está em fase de conclusão da sua reencarnação. Depois, na 3ª etapa, nós temos da fase adulta, que é a mais natural, a mais comum. As pessoas vão com certa sensibilidade, chegam numa casa espírita, começam a estudar, uns desenvolvem, outros já chegam com essa suscetibilidade. E tem a 4ª fase, que é pouco estudada, e às vezes as pessoas pensam que não tem, que é a mediunidade na maturidade. Quando a pessoa já tem um certo grau, 40, 50, 60 anos, e desabrocha a mediunidade. Herculano Pires diz que é mais difícil, mas não impossível. Então, todos nós, em determinados períodos da vida, nós podemos estar desenvolvendo a mediunidade. Mas quando a gente fala essa mediunidade mais ostensiva, muitas vezes a gente pensa na psicofonia, na psicografia. E tem várias mediunidades que muitas vezes vem a própria intuição. Quantas pessoas têm aquela premonição? Quantas pessoas têm aquela sensação? Não, eu não vou sair de casa, eu não vou aqui, eu não vou lá, e acaba acontecendo. É quando nós estamos em sintonia cada vez mais próxima com o plano espiritual. Alguns indícios do desabrochar da mediunidade, que às vezes as pessoas têm medo. Principalmente quando a pessoa começa a manifestar algum sentido e alguém diz, você tem uma grande mediunidade, você vai ter que trabalhar. Não, você vai ser primeiro que estudar, entender o que está acontecendo. Ninguém é obrigado a nada. Todos nós somos dotados de livre-arbítrio, de exercitar o nosso poder de decisão.
alterações emocionais súbitas, acentuada sensibilidade emotiva, vidência, necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias. Muitas vezes aquela pessoa tem aquele frêmito de escrever e às vezes as ideias que estão sendo escritas não batem com a sua forma de pensar. Isso cabe à análise, da gente se conhecer um pouquinho. Mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, isso acontece muito com os médiuns iniciantes. Chegam no local, sofrem uma influenciação, passam mal. À medida que vão se disciplinando, mais fácil fica de controle para que não dê brechas. No começo é bem comum, bem característico. A pessoa vai num local, acaba se sentindo mal. E tem pessoas que realmente são pesadas mesmo. Se a gente vê, tem pessoas que às vezes trazem como uma carga deletéria tão pesada. As pessoas como se sugassem energia. E quando nós não temos a disciplina necessária para fazer o filtro, porque se a gente lembrar que tudo na mediunidade é filtro, nós estamos filtrando. Um médium exercitado, um médium consciente, um médium disciplinado, ele domina o seu corpo. Ele dá a passagem quando tem que dar. Não é o espírito que decide quando vai ter e que local vai. O médium, sim. Ele que permite determinado. Por isso a necessidade hoje, cada vez mais, que se modificou do estudo. Antigamente era muito comum, 40, 50 anos atrás, a pessoa chegava com uma manifestação, jogava-se no trabalho mediúnico. E muitas vezes sem preparo, sem conhecimento. E a pessoa muitas vezes estava em perturbação, precisava ser tratada. Hoje chega-se numa casa espírita, começa-se pelo estudo, se tem alguma manifestação, vai para o atendimento fraterno da casa, é indicado passe, estudo, o próprio evangelho no lar hoje, grande refrigério, até que a situação se estabilize. E a pessoa vai se afinizando, vai vindo na casa, vai assistindo palestra, daqui a pouco vai sentindo um chamamento, quero participar de um grupo de estudo e vai estudando na casa. E nesse período vai sendo convidado a pequenos trabalhos. E uma parte que eu fiquei fascinado foi naquele quadrinho está escrito ali que todos os médiuns da casa estão convidados a ajudar na limpeza. Eu achei fantástico. Fantástico essa colocação. Porque nós, como médiuns, temos que entender a responsabilidade e talvez, para mais do que qualquer outro tipo, a necessidade da humildade. E a gente vai ver nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, que cada vez mais difícil o ser que vem com o trabalho mediúnico, de ele regressar com grande parte da sua proposta de reencarnatória concluída. É difícil, por quê? Porque ainda nós somos pessoas perfectíveis, temos ainda vários defeitos. E somos exercitados aonde? Nas nossas vulnerabilidades. Calafrio, sensação de formigamento nas mãos e na cabeça, sensação de enfermidade inexistente. As pessoas, acontece muito essas influenciações obsessivas, a pessoa vem com um quadro de doença, ou doença cardíaca, ou daqui a pouco, quando a pessoa se harmoniza, os sintomas desaparecem. É como se fosse psicossomático. Eles se refletem no corpo, mas necessariamente não há uma causa de corpo, e sim de espírito. E a gente vai entender hoje, e a medicina já trabalha, que o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio mental, o desequilíbrio da mente, leva a um desequilíbrio e a doença no corpo. Nós temos doenças hoje que são consideradas doenças
emocionais, o próprio câncer, considerada a doença da mágoa, e tantas outras doenças que não é mais a doutrina espírita, mas a medicina moderna, através da medicina psicossomática, nos alertando da necessidade do equilíbrio como garantia de saúde. Sueli Caldas, desde muito novinha, desde 12, 13 anos, trabalhando na causa espírita, muito nova já na área da mediunidade, e ela tem um recadinho que ela diz que nos faz pensar. A mediunidade não veio na minha vida por um acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior. É como um convite para reavaliar o que fiz até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras. Será que é só para ela que foi feito o convite? Ou cada um de nós é parte de um projeto reencarnatório? Cada um de nós é um ser complexo, um ser único, que veio, retornou à carne para cumprir um papel. Todos nós servimos na seara do Cristo, sob um comando de um guia e orientador da humanidade. Por isso que na doutrina espírita se fala tanto da necessidade da mediunidade com Jesus, de nós exercitarmos a mediunidade nas bases do antigo cristianismo, da caridade, do amor para com o outro. E nós vamos ver que aquelas 3 condições que Emmanuel coloca para o Chico, aquelas 3 palavrinhas tão simples e tão difíceis, quem sabe? Disciplina, disciplina, disciplina. É ou não é difícil a disciplina na vida mediúnica? Porque há algumas privações. Nós temos que fazer algumas escolhas. Quando assumimos um compromisso com a espiritualidade, nós também assumimos um compromisso com a modificação de nós mesmos. Da reforma moral, da nossa melhoria, do estudo. Porque a faculdade mediúnica, assim como nos foi facultada como ferramenta de trabalho e de evolução, também nos pode ser tirada, se ela for usada de forma errônea e vier a nos causar agravante nas responsabilidades. Quantos perdem o dom da mediunidade? Porque ela é uma concessão da espiritualidade para que possamos utilizá-las. À medida que o espírita adquire a compreensão que a mediunidade é uma faculdade psíquica inerente a todos, nós vamos ver que o médium não é nenhum ser especial, nenhum ser maravilhoso, é um ser falível, suscetível a erros, suscetível a quedas. A gente está sempre andando no fio da navalha. Se desequilibrar, o que acontece? No último livro do Divaldo, Perturbação Espiritual, ele esclarece bem isso. Que não é o seu conhecimento intelectual, doutrinário, que impede que você caia. É que esse conhecimento gere em você a mudança das atitudes, a melhoria interior, que a gente consiga colocar em forma de oração-ação. E isso é mais difícil. No livro Voltei, um livro do irmão Jacob, que conta a história de Frederico Figner, esse livro deveria ser de cabeceira de todos os médiuns. Porque ele trata a história de um grande espírita. Mas, perfectível como todos nós, achava que já tinha feito o suficiente. E até um pouquinho mais. E ele conjecturava com ele mesmo que após o desencarne, ou ele iria para regiões de mundos felizes, ou, no mínimo, não precisaria mais reencarnar. E ele se pega depois do desencarne em uma passagem aflitiva, com necessidades, quando ele não se vê brilhar a sua luz. Claro, ele não passou pelo umbral como
como André Luiz passa durante 7 anos, mais do que ele esperava, e aí ele pecava pela presunção de evolução. Já estou evoluído. Já estou no 5º degrau. E às vezes nós nem começamos a subir a escada ainda. A humildade de reconhecer os nossos limites. E ele tem um conselho que ele dá aos médiuns que é um dos mais belas colocações que alguém pode fazer. Ele diz assim: não se crê quites com a justiça divina por fazer pequeninos gestos em favor da caridade. Ou seja, tudo que nós façamos de trabalho ainda é pouco. Ainda estamos muito aquém ainda. Ainda somos todos aprendizes, não existe doutor em espiritismo, não existe professor de espiritismo, existe aprendizes. Todos de uma doutrina evolutiva que nos obriga a andar cada vez mais para frente. Mas aí está o Consolador prometido, quando nos diz que todos chegaremos à perfeição, cada um no seu ritmo, no seu passo. A espiritualidade não violenta os nossos direitos, o nosso poder de escolha, mas a cada um segundo suas obras, como diria o Cristo. Vamos evoluindo conforme o nosso disciplina de colocar nas nossas atitudes os nossos passos. Vamos dizer que nós fôssemos uma viagem daqui a São Paulo, nós poderíamos ir de avião ou de bicicleta. Em teoria, nos 2 meios de transporte chegaremos. Um bem mais rápido, outro mais cansativo. Podemos sempre escolher, sempre nos dada a opção da estrada do amor. Infelizmente, às vezes, nós trilhamos a estrada da dor. Exercitando o amor e dedicação ao sofredor nos 2 planos da vida pela mediunidade, que seguiremos os passos de Jesus. Nós vamos verificar que existia, Kardec, no livro dos Médiuns, ele conceitua o trabalho mediúnico em três divisões. O trabalho investigativo ou de pesquisa, o trabalho que não sem seriedade e o trabalho produtivo, que é quando nós temos no trabalho mediúnico uma atividade que beneficia ao outro e a nós. Então nós vamos vendo que esse terceiro trabalho, ele é focado em quem? Em Cristo. Como modelo e guia que nos dá um norteamento necessário para as nossas atividades. E o Cristo que fazia? Estava só com aqueles doutores da lei? Ficava só junto daqueles que detinham poder na época? Para ele poderia ser mais fácil. O que ele dizia? Os sãos não precisam de médicos, os doentes sim. E nós somos convidados a refletir no trabalho mediúnico. Porque na mediunidade nós recebemos irmãozinhos que ainda estão vinculados ao ódio, ao rancor, à mágoa, à dor, ao sofrimento. E esse exemplo que nós conseguimos conviver tem que servir de alavanca para a modificação de nós mesmos. Porque se nós estamos num trabalho mediúnico, dizendo, perdoa meu irmão, perdoa, vamos exercitar o amor, e eu saio e continuo guardando mágoas, há ou não há um princípio de hipocrisia? Quando nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e modificar o que tem que ser modificado. Mas eu não sei o que tem que ser modificado nos senhores, mas sei o que tem que ser modificado em mim. E é muita coisa. Cada um conhece. E a Joana de Ângeles, na série psicológica, ela fala que ninguém chega à luz sem confrontar as suas trevas. Nenhum de nós já está isento de nenhum erro, ou de fragilidades, ou de vulnerabilidades. Cada um de nós é chamado todos os dias
a regeneração de conceitos. A cada nascer do sol, temos uma oportunidade de sermos diferentes. Comumente encontramos médiums que se recusam a abraçar com dedicação o compromisso que assumiram na presente jornada da Terra. Não, mas eu não pedi nem para nascer, quanto mais com esse tal de mediunidade. Realmente, a gente não pediu. A gente implorou, a gente chorou, a gente foi lá com os nossos amigos espirituais e disse, me ajuda. E nos afiançaram o nosso retorno, acreditando que nós agora vamos fazer diferente. Porque todos nós já estivemos aqui inúmeras vezes, trabalhando, aprendendo, errando e tendo a oportunidade bendita de retornar. E muitas vezes vamos receber nesse palco do trabalho mediúnico antigos inimigos, antigos espíritos que simpatizantes ou antipatizantes que vamos aprender a conviver. Mediunidade produtiva é o campo de reajuste pessoal. É a sensibilidade apurada, será um ilimitador impondo vezes severos regimes ao médium, sob pena de desequilíbrios graves. Quando a gente assume o compromisso da mediunidade, nós não podemos nos permitir certas coisas. Eu não vou sair do trabalho mediúnico e vou tomar uma bebida no bar. Ou vou frequentar local, porque vou ficar mais suscetível à influenciação nociva. Essa é a disciplina. Todo mundo, acredito eu, que gostaria de ter um mentor como Emmanuel. O que vocês acham? Todo mundo? Candidato? Mas quem lê a obra de Chico, vão ver quantas vezes Chico leva puxão de orelha. Por quê? Porque Emmanuel teve que ser rígido, não ruim, não sem amor. Era como um pai, era como um irmão mais velho, como um amigo, por isso se fala mentor, alguém que orienta, para que o Chico não errasse. E eles tinham um trabalho muito sério e muito grande. Eu diria até que mais que o trabalho de apóstolo da mediunidade do Chico, o Chico veio ao mundo para trazer o apostolato da humildade, da gentileza, da brandura, e era considerado um dos maiores médiuns da história. Mas aquilo, naquela vaidade, não tinha. E muitas vezes a vaidade que nos campeia tanto, ou será que não temos vaidade? Ego? Melindre, então, ninguém. Divaldo estava errado. Por que será que nós somos tão magoados às vezes? Se a pessoa nos fala uma palavrinha, ou não nos cumprimentou, às vezes não nos viu, já nos melindramos. A pessoa deve ter alguma coisa comigo. Ou se aquele irmão nos chama a atenção, a gente diz assim, deve estar obsidiado. É fácil de reconhecer a obsessão nos outros, né? Difícil a gente reconhecer na gente mesmo. Aí reconhecer a influenciação negativa no outro é simples, como os defeitos, as mazelas, mas reconhecer em nós a necessidade da mudança. Tinha um amigo meu, que uma vez ele fez uma palestra, ele falou que sempre encontramos, às vezes, uma carne de pescoço. E às vezes nós somos a carne de pescoço. Só que às vezes a gente não vai dar conta disso naquele famoso filme, que não é de Hollywood, que se dá no final da nossa existência, tão relatado em várias e várias obras, que nos fala do quê? Rever as nossas atitudes, e aí nós vamos conhecer um pouquinho mais. Principalmente quando o roteiro não é feito por nós. E aí nós vamos verificar que as nossas atitudes nem sempre estavam em consonante com o que a espiritualidade desejava. Não se melindra com facilidade, busca no estudo o entendimento dos fenômenos com humildade e serenidade. Nós não chegamos lá ainda, mas estamos nos esforçando. Já estivemos pior, bem pior. Agora voltamos, estamos aqui, numa segunda-feira,
num clima agradável, podíamos estar em outros lugares, mas algo nos chamou. Um dever, uma responsabilidade, algo das nossas consciências, algo dos nossos corações, porque se nós tivéssemos a vidência e olhássemos para o redor, nós não veríamos só aqui os encarnados, nós veríamos as equipes espirituais dessa casa e das casas que estão aqui, acompanhando os trabalhadores. Veríamos, como certa vez o Chico foi dar uma exposição e não tinha ninguém. E ele ficou muito triste. Emmanuel disse: mas por que estás assim? Ele ia falar, mas não tem ninguém. Aí o Emmanuel coloca a mão, o centro de força dele, e amplia a sua capacidade visual e diz: olha de novo, Chico. E quando ele olhou, era um pequeno centro espírita, uma pequena casa. Era uma galeria imensa, cheia de espíritos desencarnados que tinham vindo ouvi-lo. E às vezes a gente esquece quando a gente diz assim: estou sozinho, faço tudo sozinho. Raramente a gente faz alguma coisa sozinho. Em geral, nós temos a companhia. Agora, dependendo da nossa sintonia, nós ditamos qual é a companhia que está nos acompanhando. Às vezes era bom nós tivéssemos a evidência, nós ia levar um susto. A assistência ao próximo, a boa vontade, o estudo e a compreensão das responsabilidades conferem credibilidade ao médium perante a equipe espiritual. Não precisa ser uma grande mediunidade, mas precisa ser uma mediunidade levada a sério, com responsabilidade, com esforço, de nós fazer o nosso bocadinho, ou o nosso cadinho, como dizia o Chico, o nosso pequena porção, o nosso pequenino trabalho. A gente fala que o nosso trabalho na doutrina espírita é trabalho de formiguinha. Juntos somos fortes. Por isso que Bezerra de Menezes enfatiza tanto o feixe de varas. E nós vamos ver que no trabalho mediúnico, mais do que nunca, somos um ser único, um ser coletivo, que não há estrelas, não há o maior e o menor. Há sim um grupo homogêneo, é o que fala toda a literatura espírita. Quanto mais homogeneidade, quanto mais os participantes estão integrados entre si, com a responsabilidade do estudo, da sua melhoria, mais forte fica o trabalho e mais responsabilidades conferem as equipes espirituais. E a gente vai verificar que num trabalho mediúnico nem sempre se manifesta o mentor. Às vezes ele se manifesta quando há necessidade de uma orientação. Mas irmãos necessitados se manifestam sempre. E quanto mais capacitados estão aquele grupo no geral, porque nós temos naquele grupo o coordenador dos trabalhos, o dirigente, o dialogador, muitas vezes em centros menores é o mesmo, em alguns centros maiores usa até mais de um dialogador no mesmo trabalho. Nós temos o médium de recepção, ou o médium psicofônico, ou o médium da psicofonia, da psicografia, e nós temos um médium extremamente importante ao trabalho, que muitas vezes assim, não sei porque eu estou aqui, eu não recebo nada, não escuto nada, não vejo nada, mas tem como trabalho principal, às vezes tão importante ou mais, que a equipe que recebe, porque aquele médium que está em vibração, em corrente, em oração, para que o trabalho possa se realizar de forma a contento. Não há como progredir na mediunidade sem estudo e a busca da elevação dos sentimentos. Ou seja, temos que trabalhar dentro de nós. Dentro de nós está o nosso inimigo, mas no outro. Às vezes a pessoa se incomoda com um ou com outro, e nós somos um grupo coletivo, nem sempre é 100% harmônico. Às vezes uma pessoa não está bem, outra não está mal. Temos que exercitar num grupo, na coletividade, a tolerância, o amor, porque senão qualquer coisinha que se nos fale é motivo para que saiamos daqui magoados, tocados.
E muitas vezes nós vamos ver que essa falta de sintonia entre os participantes leva a problemas graves nos trabalhos mediúnicos. Porque abre brechas a quem? A baixa espiritualidade para que comece a trabalhar, a contrário àquele grupo. Cuidados com a higiene. Levantamos de manhã, escovamos os dentes. Cuidamos muitas vezes com a alimentação, no que vamos ingerir, porque determinados alimentos alteram o nosso hálito. E o nosso hálito mental? Fizemos a higiene costumeiramente? 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia? A cada hora, a cada minuto? A cada vez que pensamos? Por que é o hálito mental? O que nós emanamos de dentro de nós? O que nós estamos, porque nós somos um livro aberto. É como se nós fôssemos esse livro aqui assim. Nós vamos ver no Libertação, de André Luiz, as narrativas que os espíritos nos veem exatamente como somos, não como imaginamos que somos. Então há necessidade de nós filtrarmos o nosso pensamento. Às vezes controlar a nossa língua já é difícil. Quantas vezes você deve ter dito essa palavrinha? Por que eu não fiquei com a boca fechada? Às vezes a gente escapa, fala algo que não deve e se arrepende. E o nosso pensamento? Será que nós temos a disciplina de muitas vezes silenciar o nosso pensamento? Ou discipliná-lo? E a gente vai ver que é tudo muito rápido. Se nós formos estudar dela, e daqui mais alguns slides nós vamos chegar na obsessão, nós vamos ver que começa tudo pelo pensamento. Todo ato, toda ação, toda situação, boa ou ruim, começa pelo... E tantas vezes nós somos descuidados na forma de pensar, na forma de... E André Luiz nos fala dos pensamentos forma, que os pensamentos é força criadora. Plasmamos o nosso céu ou o nosso inferno, como nos diz Clarencio, de acordo com o que pensamos. E aí nós emanamos. Ambiente psíquico. O nosso ambiente psíquico será assim, inexoravelmente determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude e do ideal que esposamos. Como é que está a nossa palavra, nosso pensamento? Como estão as nossas atitudes no dia a dia? Porque muitas vezes nós vamos nos preparar para o trabalho mediúnico naquele dia específico da semana. Aquele dia eu não vou comer isso, não vou comer aquilo. Aquele dia eu vou tentar me harmonizar mais ou tentar não me incomodar menos. E os outros dias? Como nós somos convidados muitas vezes durante o desprendimento do sono ao trabalho. Porque grande parte da mediunidade se dá, muitas vezes, no desprendimento do sono. Quando o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito trabalha. Mas nós estamos muitas vezes preocupados com aquela horinha e meia que nós estamos na sala mediúnica. E esquecemos que somos chamados a todo momento ao trabalho. E o Manuel Filomeno de Miranda nos recorda, acho que é no Transição Planetária, quando tem um desastre de avião, é chamado irmãos, muitas vezes, de outras religiões para auxiliar. Porque nem sempre nos preparamos adequadamente na hora de dormir. Não estamos prontos. O perispírito pode, durante o alargamento do sono, se mover até o outro lado do universo. Ou pode não sair meio metro do chão, dependendo como está o nosso preparo para isso. A cada um segundo as suas obras. A cada um é dado o livre-arbítrio das escolhas. Mas a disciplina mediúnica, a disciplina do médium, a disciplina necessária para que nós possamos estar irmanados com a espiritualidade superior, exige sacrifício.
exige renúncia, exige esforço próprio, definirmos prioridades. O ambiente psíquico de uma pessoa de maus hábitos ou de hábitos salutares será notado e sentido pelos espíritos e pelos encarnados, quando dotados de evidência ou forem sensitivos. Tem pessoas que passam pela gente e nos deixam uma coisa tão boa, né? A gente passa, aquela pessoa nos deixa uma leveza. Tem aquelas pessoas que passam, parece que nos deixou com 300 quilos. A gente fica pesado, porque a gente está o quê? A pessoa está emanando. Principalmente a gente vê muito quando as pessoas estão em algum tipo de crise ou estão passando alguma dificuldade que leva a um desequilíbrio severo, que a pessoa tem aquela cisânia de tudo está errado, tudo vai dar errado. Ela parece que o ambiente fica mais pesado quando a pessoa passa. E assim é pela espiritualidade, estão nos vendo. Estão olhando para nós e nós refletimos o que somos. Seria tão bom que a gente pudesse fazer uma carinha bonitinha, e muitas vezes a gente olha o aspecto exterior, mas na espiritualidade o que importa é o aspecto interior, livre aberto. Ou seja, podemos mentir ou usar as nossas máscaras, as personas, como é conhecida, a forma de ser. Eu sou um no centro espírita, outro em casa, outro no meu trabalho. O ideal é que nós fôssemos uno em todos os espaços. E a gente diz que é mais fácil ser espírita dentro do centro espírita. É mais difícil ser espírita na nossa família, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Será muito difícil aos mensageiros celestes utilizarem-se de companheiros encarnados sem a mais leve noção de responsabilidade, negligente no cumprimento dos deveres morais e impontuais, inteiramente alheios ao imperativo da própria renovação do bem. Como a espiritualidade vai contar? Nós vamos ver que no trabalho mediúnico nada é de improviso pelo lado espiritual. As entidades, os espíritos necessitados que vão se comunicar já estão escolhidos, pré-determinados, de acordo com as necessidades. A equipe espiritual está a posto, trabalhando 24 horas por dia. Quem muitas vezes improvisa? Hoje eu não vou. Está chovendo, uma chuva dessa, eu vou pegar meu carro. Não vou. Não vou, hoje eu vou faltar no trabalho mediúnico. E naquele dia, a espiritualidade, pela sintonia, e nós vamos ver que existe a necessidade de uma aproximação fluídica, de sintonia, para que muitas vezes determinado médium acaba recebendo determinado espírito. Aquele irmão que a espiritualidade conseguiu trazer, mas o médium não está à disposição. Não veio. E a espiritualidade, claro, não vai deixar de atender. Mas nós perdemos a oportunidade. E isso é muito bonito, que quando Kardec questiona se ele conseguiria cumprir a sua tarefa da codificação, e lhe respondem, sim, poderás, como também poderás que não. Depende de você. Se você não cumprir, outro virá e o fará. Quem perderá a oportunidade será você. Quem perde as oportunidades somos nós. Vantagens de um médium evangelizado. Por isso nós vamos entrar agora na mediunidade com Jesus, a mediunidade baseada no Evangelho. O médium não evangelizado e responsável será, via de regra, um permanente criador de imagens deprimentes, a constituírem verdadeira ponte magnética, pela qual terão acesso às entidades perturbadoras. Acontece muito nisso. A gente acaba, se o médium não for disciplinado, não tiver humildade, o que vai acontecendo? Vai se transformando em vaidoso. A vaidade, o egoísmo, daqui a pouco todos estão errados, só eu que estou certo, todo mundo vem nessa direção, eu estou indo nessa aqui.
todos os outros estão errados, eu estou certo. E começa a achar que tem uma missão única. E nenhum trabalhador é maior que o trabalho. Nenhum trabalhador é maior que a seara. O que vai acontecer com esse irmão? Quando se deixa ludibriar e muitas vezes se perde na própria vaidade. Nós vamos entrar daqui a pouco nos ramos da obsessão. E nós vamos ver uma obsessão específica que é a mais grave para o médium. Paz interior, valiosas amizades espirituais, defesa contra a incursão das entidades da sombra, porque a maior defesa que nós temos é fazer a caridade. Porque o benefício da caridade reflete para nós de uma situação de proteção, de melhoria. Crédito de confiança dos espíritos superiores, iluminação própria, ortoga de tarefas de maior valia no serviço do Senhor. Aquele negócio. Nós começamos na casa espírita, muitas vezes servindo um copinho d'água, entregando, lendo uma mensagenzinha, vamos estudando, vamos começando os trabalhos e vamos crescendo. Uma analogia de como é na espiritualidade. Quanto mais o trabalhador vai se mostrando responsável, mais vai sendo lhe conferido tarefas, necessidades. Agora, se eu sou aquele médium, que eu só quero ir para o trabalho mediúnico, eu não quero participar mais nada na casa, eu já acho que já estou pronto, já estou com todo o conhecimento adquirido, não sou influenciável de forma alguma, eu começo a me tornar vítima de espíritos obsessores. Por isso que o Evangelho vem muito calar para nós a necessidade de reflexão. Isso não tem erro. Na dúvida, quando estamos, nem todo dia estamos equilibrados, nem todo dia estamos bem, quando estamos tristes ou algum problema nos assusta ou nos deixa nervosos, quando a gente abre o Evangelho, o que acontece? Não precisa nem escolher uma página, abre. E, em geral, a gente leva um puxãozinho de orelha que a gente entende a necessidade. E o auxílio da espiritualidade nunca tarda, nunca nos desampara, nós nunca estamos sozinhos. Mas muitas vezes entendemos que nós somos o único, tipo aquela Pegadas na Areia. Aquela poesia muito bonita que às vezes a gente se revolta e quando nós estamos sendo carregados pela espiritualidade. Levanta a mão para mim, quem já leu Nos Domínios da Mediunidade? É um livro pro médium maravilhoso. O Martins Peralva, ele tem um estudo em cima desse livro que é fantástico. E no Domínios da Mediunidade nós vamos ver um certo aparelhinho, pequeno aparelho, chamado psicoscópico, que tem, entre outras funções, verificação da aura ou da alma, para ver como o médium está. Você já imaginou botar uma aqui, ó, na entradinha? Começou a exposição, a gente está entrando, todo mundo faz assim, né? Mas esse aparelhinho é utilizado e demonstrado para verificar as condições do médium. Boa ideia, né? A gente deveria andar com esse no bolso. Botar tipo aqueles para medir a glicose, uma pulseirinha que a gente olha assim e vê como é que está a nossa situação. E aí ele fala a pura moralidade, bondade, perversidade. A gente leva aquela fechada no trânsito, claro que todos nós como espírita, nós vamos olhar esse meu irmão, vá com Deus. Falta de confiança, ninguém tem. Curiosidade, irresponsabilidade, interesses inferiorizados. Essa recessão não acaba nunca, meu Deus do céu. É ou não é? Se nós pudéssemos ver refletido isso.
Então ele destina-se à auscultação com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações. Isso a espiritualidade utiliza. Muitas vezes nós podemos achar que estamos enganando, mas a espiritualidade tem o dobro do trabalho conosco, quando nós viermos para estar auxiliando. Às vezes nós fizemos o nosso 0,01% e já achamos que estamos fazendo muito. Enquanto a boa vontade, a correção, o estudo e o amor não forem, principalmente, a mola real de todos os grupos mediúnicos, os espíritos menos esclarecidos encontrarão sempre fácil acesso. O que vocês acham disso? Aí tem 4 obras que eu coloquei, se alguém tiver dúvida, as 4 falam do mesmo tema. Perturbações espirituais, Contra Príncipe e Potentade do Richard Simonetti, Aconteceu na Casa Espírita e Tormentos da Obsessão. Todos eles vão falar o quê? A nossa invigilância é a causa da nossa queda. Mas o Mestre Jesus nos deu um conselhozinho bem curtinho para que pudéssemos cessar essas brechas. O que ele nos falou? Orai e vigiai. Nunca, em nenhum tempo, esteve mais moderno essa afirmação do que agora. Quando a gente lê o Perturbações Espirituais do Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem certeza que está nos faltando a oração, ação e a vigilância. Mas vigiar o quê? O outro? O que ele está fazendo? Como ele está se portando? Se ele é humilde ou não? Ou vigiar a nós mesmos? Ou vigiar os nossos pensamentos? Mais 4 sugestões ótimas de literatura para quem desejar. O médium, por excelente que seja a sua assistência espiritual, não deve descurar-se da própria vigilância. É uma criatura humana, sujeita por isso a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos inadequados. Nós vamos verificar que vários companheiros dizem o quê? Não, nós estamos com a equipe espiritual protege. A equipe espiritual nos provê de segurança. Sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Porque eles também não violentam as nossas decisões. Se nós trazemos companhias indesejáveis para a nossa casa, não é a espiritualidade superior que vai lá tirar. Porque seria uma violência. Nós ditamos as nossas companhias. Então temos o quê? Que fazer a nossa parte. Confiança na espiritualidade que nos protege? Sim. Que nos intui para o bem? Sim. Mas a necessidade cada vez mais obrigatória de fazermos o dever de casa. Vigiai e orai. Em qualquer brecha, o inimigo faz a festa. Tomadas mentais. No atual estágio evolutivo do homem, em que o comando da nossa própria mente ainda é problema dos mais árduos, é ou não é? Controlar e disciplinar nossa mente, é ou não é? Manter o pensamento, manter a atenção, manter a disciplina do sentimento, é desafios que nós somos submetidos. E muitas vezes nós temos as prisões mentais. Alguma pessoa me falou alguma coisa que me magoa, que ela fica no meu ouvido. E a pessoa às vezes fica remoendo aquilo. Um rancor, uma raiva. E nós vamos ver lá no Libertação daqueles espíritos que têm um ódio, que acabam tendo aquelas visões cíclicas, o pensamento único sobre determinadas coisas, perdendo até os perispíritos, transformando-se até em espíritos ovoides. Quando o pensamento ele é capaz de moldar até mesmo o nosso perispírito. Então, entender que muitas vezes é necessário quebrarmos esses clichês mentais das tomadas mentais, que muitas vezes nós temos pensamentos enfermiços, mágoa, raiva,
rancor. Todos somos suscetíveis a isso. E nós vamos ver que o nosso desafio não está só no trabalho mediúnico. Está na casa, está no dia a dia, está na nossa família, está em tudo. Sempre somos submetidos a quê? À provação. Os primeiros cristãos tinham que enfrentar o circo romano, as feras, o fogo. Nós somos convidados a fazer a nossa reforma moral. Nada mais. Cristo dizia que a fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de mover montanhas, mas não eram montanhas de pedra. Eram montanhas dentro dos nossos corações, ainda endurecidos, ainda necessitados de brandura, para que possamos ser mais sensíveis. Aí tem uma tirinha, eu posso, do médium indisciplinado, na sala mediúnica. E quando ele é chamado, não atenção, mas ele é orientado, o médium tem que se educar, mas sou inconsciente. Aí a gente vê a atitude dele em casa. Cadê o meu jantar? A necessidade da educação, ação. Da educação, oração. De nós colocarmos na nossa vida, não só quando pisamos na casa espírita, mas nas 24 horas do nosso dia, o exercício difícil, mas necessário da nossa reforma. Como garantidor da nossa evolução, para que o nosso caminho possa ficar um pouquinho mais simples. Porque senão o que acontece? Pregamos uma coisa e fazemos outra. Os nossos filhos vêm à casa espírita, a nossa esposa ou o nosso marido diz, meu Deus, se está tanto tempo não mudou em nada. Olha que triste. E é lá na família que muitas vezes nós temos que fazer a nossa diferença. Aliada à melhoria interior sob o ponto de vista moral, possibilita a disciplina do comunicando. Ou seja, quando nós vamos dar uma comunicação no trabalho mediúnico, a disciplina cabe a quem? Ao médium ou ao espírito? Vocês acham? O espírito está lá. Estava em trevas, estava no umbral, estava em ódio. Ele não sabe como é que ele tem que se portar. Quem que deveria saber? O médium. Médium consciente, disciplinado, está trabalhando. O médium negligente, ainda não suficientemente educado, favorece a turbulência nas comunicações de espíritos violentos. Imagina se o espírito diz, mata o fulano, e a gente deixa matar. Quem que vai preso? É o espírito ou a gente? Ou seja, cabe a quem a disciplina? Do médium. Então, por mais que o espírito queira usar palavras de baixo calão, usar de atitudes violentas, quem vai coibir isso? O médium. Através do quê? Da educação. Mas se ele não tem disciplina, aí já fica complicado, né? Então, há necessidade da nossa educação como facilitador para o trabalho do medianímico. Para que possamos, no trabalho mediúnico, entender que cabe de nós o esforço, o auxílio, porque senão cria-se um transtorno todo. Muitas vezes atrapalha-se um trabalho e espíritos que vieram com essa proposta, muitas vezes de perturbação, de confusão. Mas se o médium é disciplinado, ele não vai deixar o espírito. Por isso que a necessidade de estar tanto o médium, o receptor, quanto o dialogador imantados já com a espiritualidade para que ele receba a orientação, porque o dialogador também vai recebendo a intuição de como deve ser tratado. Muitas vezes ele vai sendo até orientado, não de forma mediúnica, psicofônica, mas na forma intuitiva. Mas se ele não estiver sintonizado com a espiritualidade, se ele não fez o preparo adequado para a sintonia, o que vai acontecer? Vai se deixar ludibriar.
E tem espíritos que têm uma fala bastante característica. Muitos, para enganar, são muito bons. E o dialogador não pode se confiar única e exclusivamente no seu conhecimento. Eu estava vendo uma exposição de um palestrante de São Paulo, ele falando que num determinado trabalho, o dialogador se depara com um ex-papa, que conhecia de cor e salteado o Evangelho. Então, em conhecimento intelectual, nem sempre vamos bater. Mas, qual é a arma? O amor, a caridade, a benevolência. Isso sim é a linguagem impregnada de energia, uma energia do bem, energia positiva. Mas se nós formos negligentes com os nossos deveres, conseguiremos passar isso. E muitas vezes nos nossos trabalhos mediúnicos nós temos irmãozinhos suicidas, abortados, em grave sofrimento. Um trabalho complexo a espiritualidade vem desenvolvendo para que aquele irmão chegue até o trabalho. E é tão lindo quando a gente vê que o espírito, uma hora, que não vai se resolver numa sessão, 2, 3, 4, 5, muitas vezes vai levar-se anos. Mas quando o espírito cai em si, que dá aquele choro convulsivo, e a gente vê isso no Libertação com o Gregório, e vários trabalhos mediúnicos, a gente consegue comprovar quando o espírito se sensibiliza. Mas ele não se sensibiliza, ele não se deixa derrotar pelo nosso conhecimento. É algo que o sensibiliza o seu coração. Quando consegue se atingir ao seu coração, aí sim, ele se dobra. Porque muitas vezes naquele sofrimento, ele cria o quê? Uma carapaça, uma crosta de proteção. Mas ele não deixou de ter um coração. Simplesmente ainda endurecido. Mas quando é chegado no ponto certo, no livro Libertação de Gregório, foi quando ele se confronta com a sua mãe, Matilde. E quando ele vê a sua mãe querida, ele não é mais aquele chefe de trevas. Ele volta a ser aquele menino que um dia amava a mãe. Então, quando a gente começa a entender nossos irmãos, que nós não temos, a mesmo irmão, por mais difícil, mais desafiador que seja o espírito desencarnado, eles vêm nos trazer uma lição, que todos nós vamos evoluir. Aquele irmão que no momento está passando pelaquela provação, naquela situação de ódio, de rancor, um dia virá como espírito benfeitor, após o processo evolutivo, assim como nós. Um dirigente de trabalhos mediúnicos deve ser uma pessoa responsável, amável, sincera, dedicada, harmonizada consigo mesmo, através de uma consciência reta e de um coração puro. A gente acaba sendo irmão, pai ou mãe. Todos nós gostamos de carinho. Ninguém gosta de ser tratado com rispidez. Até mesmo na cobrança, no alerta, não há necessidade que seja feito com grosseria. Muitas vezes, quem é pai ou mãe de adolescente sabe que se nós formos de uma forma mais autoritária com o adolescente, o que acontece? Ele está pronto para o confronto. Mas, se nós conseguirmos utilizar o caminho do amor e chegar até o seu coração, ele se sensibiliza. E mesmo se dá no trabalho. A necessidade das relações interpessoais, de nós compreendermos mais, de nós amarmos mais, de nós sermos um pouco mais benevolentes. E aqui traz a história do Raul Silva. Raul Silva era dirigente de um grupo mediúnico que está lá nos domínios da mediunidade. E ele era responsável por esse grupo, de um entendimento, do tratamento de um para com o outro. Porque quanto mais harmonizado, mais confiança tiverem um no outro, um grupo mediúnico, mais forte ele é.
mais homogêneo, mais compacto. Não quer dizer fechado. Somos só nós. Temos que sempre nos permitir a oxigenação. Por isso a importância cada vez mais de participarmos de estudos juntos. Podemos estudar em casa, mas é tão gostoso os grupos de estudo, porque nós podemos ver as mesmas situações por pontos de vista que nós não percebemos ou que nós não tínhamos nos dado conta. É diferente. Eu li o livro 3, 4 vezes. E vocês podem fazer um teste. Eu faço muito disso. Meus livros eu escrevo e anoto. E às vezes no final do capítulo eu escrevo o que eu entendi. Quando eu vou ler o livro 5, 10 anos de novo, eu vou ver quantas coisas tinham me passado despercebidas. A cada vez que eu leio. E num grupo de estudo, nós temos a oportunidade da troca de ideias. E o trabalho mediúnico é um ser unitário ou coletivo? A harmonização com a opinião do outro. Necessária. Hoje, mais do que nunca, está sendo feito nos trabalhos mediúnicos as avaliações das comunicações. Ao final do trabalho, se avalia as comunicações com caridade, com amor. E não podemos nos melindrar pela comunicação. Porque muitas vezes podemos ter sido ludibriados numa determinada comunicação. Nunca me esqueço uma comunicação em particular no trabalho mediúnico que eu estava dirigindo, que era tudo certinho, era muito... A fala do espírito era muito acertadinha. Até que ele diz assim: o médium que não fizer os seus deveres de acordo terá que se ver sob o olhar rigoroso e severo do Cristo. Aí, peraí. Rigoroso e severo, aí acende o alerta. Uma pequena palavra. Sempre há uma traição na forma de se expressar, que nos percebe. E aí a gente diz assim, a necessidade da estar emanado, senão se deixa passar, passa batido. Se desejamos valorizar o nosso trabalho, devemos honrá-lo pelo respeito e pela sinceridade de propósitos, atraindo assim as atenções e o amparo das entidades respeitáveis. Se o nosso trabalho mediúnico começa às 8 horas, vamos chegar um pouquinho antes, para nos harmonizar, não para discutir a novela, não para discutir o filme, não para ficar falando das roupas que compramos, do carro, mas para que nós possamos ter alguns minutos para a harmonização. Se não conseguimos ficar quietos, vamos trazer um livrinho. Livrinho de mensagens é ótimo. Nós fizemos isso no nosso trabalho mediúnico. Porque subia o pessoal 7h30, aí tinha aquela necessidade incontrolável de dialogação de um com o outro. Aí começamos a trazer um livrinho para o pessoal ficar lendo. E a pessoa já tem que começar, naquele período, entender que nós já começamos numa fase de harmonização como facilitador do trabalho. Então, chegar um pouquinho antes, se harmonizar, entender que a espiritualidade já está trabalhando e preparando. Às vezes nós nem nos percebemos quando entramos no centro espírita, o trabalho. Tem um livro chamado Na Seara do Bem, que narra a história de Antonino, que é um trabalhador de uma casa espírita que desencarna e posteriormente, desencarnado, ele é convidado a conhecer uma casa espírita próxima à sua. Só que a casa espírita era muito pequenininha. Quando ele se adentra àquela casa espírita, ele vê que a casa espírita era imensa, com núcleos de trabalho, com uma multidão de gente na porta, com todo um trabalho de inúmeras, parecia uma emergência de um hospital, gente entrando e saindo. É assim a espiritualidade trabalhando. E às vezes nós não temos a condição de perceber a gravidade e o trabalho que está sendo desenvolvido ali. Muitas vezes no grupo de estudo, e principalmente nos grupos de estudos mediúnicos, vários irmãozinhos que vão se comunicar no trabalho mediúnico, às vezes são levados para assistir. Eu me lembro muito num grupo de estudo nosso, estavam discutindo sobre o estupro. E
Naquele dia foi bastante acirrada a discussão. No trabalho mediúnico se manifesta um espírito com muito choro. Tinha abusado de uma filha e morre depois, desencarna, em gravíssima situação. E tinha um arrependimento, uma dor. Então a gente entender a gravidade, o cenário espiritual que se desenrola em todos os nossos momentos. O espiritismo e as provas do lar. Somos marido, esposo, filhos, temos as nossas provações na família, em tudo. E somos convidados também ao trabalho do Evangelho Ação. E aí nós vamos ver, e nessa parte do domínio da mediunidade, narra a história de Cecília, que era uma médium muito compenetrada, tinha uma humildade, uma dedicação ao trabalho, mas o seu marido era incompreensível, muitas vezes a dificuldade que ela tinha para ir cumprir o seu trabalho. Todos nós somos convidados ao reajustamento necessário. Na nossa família está a melhor conjuntura de pessoas para a nossa evolução. Mas as nossas dificuldades, por nós termos a mediunidade, por nós sermos espíritas, nós temos uma compreensão melhor da tarefa ou das provas, mas não exime as provas do nosso caminho. Ninguém está isento. O Cristo já dizia: quem quiser me seguir, pegue a sua e me siga. Ou seja, não é que os nossos problemas vão desaparecer. Nós vamos ainda ter os nossos problemas, mas nós vamos ter uma condição maior de entendimento neles. E eles já não vão nos fazer sofrer, porque nós vamos entender que é uma etapa necessária para que venhamos à compreensão. O médium que preza as faculdades que Deus lhe concede, deseja converter-se em servidor, não deve habituar-se a ambientes viciosos. Tinha um orientador na nossa casa que ele dava 3 conselhos. Cuidado com o que você pensa, com o que você fala e com o que você guarda. Aí está a raiz de quase todos os nossos problemas. Ou nós estamos pensando, ou falando, ou guardando. Então a necessidade também da disciplina e do reajustamento da onde nós vamos. Vou tomar uma cervejinha aqui no bar da esquina. A chance de nós termos uma pequena brecha ali é muita. Então exige o quê? Uma certa renúncia. Por isso a necessidade de nós realmente, se desejamos seguir o trabalho mediúnico, porque ele exige algumas renúncias, ele exige uma disciplina necessária para que possamos estar adequados à tarefa. Conversações infelizes. O médium que permite as conversações chulas transita em lamentável condição para os distúrbios emocionais de largo porte. Ou seja, as conversações edificantes. Qualquer brecha que nós dermos é uma pequenina brecha. Agora, se a conversa jocosa, não quer dizer que nós temos que ter aquela gravidade, seriedade, não podemos brincar, mas entender tudo o que se passa ao nosso redor. Às vezes é melhor calar. Conflitos humanos, os hábitos enfermiços de ontem não atendidos e não corrigidos em tempo, mediante a fatores educativos, ressurgem. Todos nós temos nos nossos matizes ainda elementos que nos trouxeram aqui e necessitam de melhoria. Somos convidados muitas vezes a melhorar nosso ego, nossa vaidade, no egoísmo, outros na cisânia e em vários sentimentos deletérios, que é onde as entidades obsessoras muitas vezes vão explorar, porque nenhuma entidade tem poder sobre o outro.
Ele simplesmente faz o que os hackers fazem na internet. O que é? Aproveitar as vulnerabilidades de um sistema. Nós que damos a oportunidade para as brechas. As obsessões, simples fascinação e possessão, qual é a mais perigosa para os médiuns? A fascinação. A obsessão simples, ela começa pelo pensamento. A fascinação começa a nos dominar. E aí nós começamos, um médium fascinado, o que acontece? Ele começa a se ludibriar, ou se permitir ser ludibriado. Aí quando ele é chamado ao reajustamento necessário, as pessoas não me compreendem a minha mediunidade. Eu tenho uma missão. E aí o ego vai. Aí o psicoscópico. Então a gente vai verificar a necessidade e Manuel Filomeno de Miranda fala que a parte mais difícil na análise mediúnica é nos identificarmos como obsediados. E muitas vezes sofremos influenciação negativa, só que nos passam despercebidas. A necessidade do autoconhecimento como refrigério para os males. As obsessões coletivas. Hoje nós vemos um aumento no número de suicídios, principalmente no suicídio infanto-juvenil, motivados pela obsessão, as depressões que graçam, como dizia Divaldo, o mal do século. Ação dos obsessores sobre grupos espíritas, muitas vezes dominando um trabalho mediúnico inteiro, quando não há vigilância, quando não há responsabilidade. As ciladas espirituais, a dívida irradia vibrações que são captadas, ou seja, a energia traz muitas vezes a ligação do cobrador, daquele espírito que está atrás da pessoa, que nos olha muitas vezes, não nos reconhece como pessoas de hoje, ainda nos vê como aquele algoz do passado e vai tentar a sua vingança. Aí a necessidade da vigilância para que não venhamos a cair. E aí não adianta, vou me afastar do trabalho mediúnico, piorou ainda. Quando um predador quer atacar uma matilha, o que ele faz? Um rebanho? O que ele faz? Isola. A pessoa se isola. Vai facilitar? Não. Vai facilitar o trabalho do obsessor. Então, o que move os obsessores? Vingança, desejo de fazer o mal, o ódio, inveja, fraqueza moral, orgulho. A desobsessão, às vezes a gente pensa que desobsessão é pegar um espírito obsessor e arrancar ele. Muitos até falam em prender. Mas é libertar através do sentimento do amor. Só o amor é capaz de libertar e resolver as amarras da obsessão. E às vezes modificar o pensamento do obsessor não é tão difícil como mudar as atitudes do obsediado. Que se não modificar, sai daquele e vem outro. A necessidade de modificarmos as nossas atitudes. Os nossos processos de reequilíbrio, o indivíduo é muito sensível, capta as energias deletérias do ambiente. O que tem que ser feito? A pessoa que está passando por isso, vai numa festa, passa mal. Vai nisso, passa mal. Manter os bons pensamentos, manter-se em prece, fé na espiritualidade, disciplina no estudo e na concentração, vai ser remédios que vão fazer que a pessoa passe a não ter mais essas sensações. Porque um médium equilibrado, ele dá a passagem quando tem que dar. Na hora que tem que dar. Fora do trabalho, ele não dá a passagem. Nem sofre essa influenciação. Quando sofre, ele consegue fazer a passagem sem ocorrer na psicofonia.
Guias espirituais, todos nós temos, gente, nós damos um trabalhão para eles. Mas os nossos guias espirituais também são espíritos em aprendizados, que estão lá, muitas vezes, nos auxiliando, nos intuindo para que possamos aprender. E essa fala da Joana de Ângeles é linda. Se pretendes alcançar as estrelas, voar livre na amplidão, sonhar e viver o amor sem limite, fazes silêncio interior e ouvirás os teus abnegados guias espirituais, que vêm aguardando a tua decisão de felicidade há muito tempo. Há muito tempo. Vêm aguardando a nossa decisão. O médium necessita compreender o seu papel de servidor admitido no socorro de enfermos desencarnados. Somos chamados à seara do Cristo, ao trabalho redentor. Estamos prontos? Não! Mas essa psicoterapia do trabalho é ferramenta indispensável à nossa melhoria. Aprender a servir, exercitar o amor e a fraternidade, a prática da verdadeira caridade, seguir os exemplos do nosso modelo e guia da humanidade, que é... Não ouvi, gente. Disciplinar seus pensamentos e atos. Cristo, modelo e guia da humanidade, caminho, a verdade e a vida. Se nós tivermos dúvida de qual direção seguir, o que nós devemos fazer? Vamos imaginar o nosso mestre entrando, porque ele falou, quando tiver 2 ou mais pessoas unidas em meu nome, lá eu estarei. E vamos pensar no que aquele homem faria. Naquele homem que, vendo uma mulher que estava sendo julgado pelo adultério e que ia ser apedrejada, e quando eles queriam tentá-lo contra as leis mosaicas, disse: mestre, a lei de Moisés manda que a mulher seja apedrejada. O que você tem a dizer com isso? Ele, escrevendo num montinho de areia estava, levanta os olhos com amor, pega uma pedra e diz: quem nunca pecou, nem mesmo em pensamento, que atire a primeira pedra. Tamanha era a força moral do olhar, que não recriminava, não julgava, simplesmente acalentava, acolhia, que os homens foram se retirando um a um. Ele olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os que te acusam? Se foram, mestre, então vá e não peques mais, porque eu também não te acuso. Nenhum momento ele disse que ela estava certa, ou que a atitude que ela tinha tomado estava correta. Ele simplesmente a orientou. E quantas vezes nós jogaríamos aquela pedra? Todos devem lembrar da parábola dos talentos. A mediunidade é um talento que foi nos dado por empréstimo. Naquela parábola dizia que um senhor foi viajar e deixou determinada quantidade de moedas com os seus 3 servos. Um servo aplica e multiplica a primeira, acho que eram 5 moedas, o outro faz o mesmo. Mas tinha um que tinha uma moeda só. Ele ficou com medo do senhor, medo de perder, o que ele faz? Enterra a moeda. Aí quando o senhor chega e pergunta, pede a conta a cada um dos seus servos, e quando ele diz: senhor, eu sei que o senhor planta onde não, o senhor colhe onde não planta. Ou seja, ele simplesmente coloca aquela moeda e não produz nada com ela. E ele diz: servo preguiçoso. Vocês já pensaram que nós também somos chamados a multiplicar esses talentos? Nós somos convidados na senda do Cristo ao trabalho redentor, a fazer o nosso cadinho, um pouquinho a mais de trabalho. E a mediunidade, como qualidade de vida, vai nos propiciar
melhoria espiritual, melhoria do entendimento, mas se nós seguirmos o caminho correto, o caminho da disciplina, o caminho do amor, o caminho da bondade, ou seguimos o caminho do Cristo e descobrimos, enfrentando as provações de dia a dia que nos enfrentam, o nosso melhoria pouquinho a pouquinho, ou muitas vezes temos aquela estrada larga que alguns chamamos da perdição, com vários chamados do mundo, tão difíceis. Há em nós o poder de escolha, o livre-arbítrio de decisão. Mas, quando seguimos pela estrada do Cristo, pela estrada da mediunidade, se aceitarmos esse trabalho, sim, nos forma melhoria espiritual, melhoria como seres encarnados. Até o dia, e brevemente, porque 100, 150 anos perante a eternidade é muito breve, retornaremos à pátria espiritual. E aí nós vamos poder ver um pouquinho na nossa trajetória e o quanto nós acertamos. Essa bibliografia que foi do material levantado, depois eu vou passar para o Dalton, quem tiver interesse nas fontes de pesquisa, está à disposição. O Martins Peralva, estudando a mediunidade, ele faz em cima do domínios da mediunidade, é excelente. A Sueli Caldas tem o Caminho para Ser Feliz, e a Joana de Ângeles, Manuel Flamengo de Miranda, perdão, do projeto Manuel Flamengo de Miranda, é a Mediunidade, Bênçãos e Desafios. Meus irmãos, muito obrigado pela acolhida, pela troca de energias. É muito bom e a gente aprende de um para com o outro. Como eu falei, não existe professor de doutrina espírita, existem irmãos, irmanados num pensamento, numa tarefa, sempre no aprendizado cada vez mais. Que possamos estar unidos em pensamentos, levar a proposta do Cristo, que é do amor fraterno, da união, para que nossos grupos sejam mais fortes, mais unidos, mais solidários, e que possamos ser como feixe de vara, que tanto Bezerra de Menezes fala, como a fortaleza necessária da união de todos. Muito obrigado.